Na música It's My Party, de 1963, a cantora Lesley Gore canta uma letra em que uma adolescente, em plena festa de seu aniversário, vê o namoradinho e outra menina sumirem, provavelmente para dar uns beijos. Aí ela, toda emburrada, canta o refrão. É a minha festa e eu choro se eu quiser, choro se eu quiser, choro se eu quiser. Quem poderia cantar essa canção hoje é o Lula. A reunião do G20 no Brasil, que seria a festa dele, perdeu a graça. Só se fala na declaração antissemita de Stalinácio, e não em bons termos. Ontem, uma das principais convidadas da festa, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, condenou a fala de Lula. E para piorar, ditadores o apoiaram. A festa acabou antes de começar. A boa notícia para Luiz Inácio Lula da Silva é que finalmente líderes internacionais declararam apoio à fala antissemita dele. A má notícia é quem são esses líderes. Olha que beleza! Bolívia, Colômbia, Cuba e Venezuela declaram apoio a Lula contra Israel. Uau! É como se o viciado em crack, a gorda cheia de DST, a tia que envenena cachorros e o velho tarado do bairro declarassem que são seus amigos. Cuba, Bolívia, Colômbia e Venezuela apoiam Lula contra Israel. Bane, Pinguim, Charada e Duas Caras apoiam Coringa contra Batman. Repito, é muito importante. Bolívia, Colômbia, Cuba e Venezuela declaram apoio a Lula contra Israel. A morte, a guerra, a doença e a fome declaram apoio ao apocalipse. Olha, Lula, se eu fosse você, eu não divulgava esse apoio aí, hein? Queima o filme demais. Os caras vieram passar pano pro Lula, mas o pano deles é imundo. Só faltou a Nicarágua. O mais engraçado é que eles devem ter achado que ia pegar bem isso. O consórcio de republiquetas socialistas te defender só reforça a imagem terrível que o mundo civilizado está tendo dele. Tem momentos em que o mais apropriado é o silêncio. Bolívia, Cuba e Venezuela defendendo Lula são as pulgas defendendo o cachorro. Outro dia o Lula já mandou toneladas de comida para Cuba, o que eu acho estranho, porque os esquerdistas vivem dizendo que Cuba é um paraíso com justiça social. Por que um país assim tão perfeito precisa mendigar refeições? Já Venezuela e Bolívia são sempre beneficiadas por dinheiro do nosso BNDES e das nossas estatais. Mas enquanto isso, o mundo civilizado responde à diarreia verbal do Lula de forma diferente do Maduro e sua turma. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, que está no Rio de Janeiro para a reunião do G20, repudiou a declaração criminosa de Lula. Der Holocaust ist mit nichts zu vergleichen. Diese Konflikte werden vom Westen und von den Ländern des sogenannten Globalismus. Ein diplomatischer Streit zwischen Israel und dem brasilianischen Präsidenten Lula belastet die Beratungen. O Holocausto não se compara a nada. A mídia alemã também colocou o ex-presidiário no seu devido lugar. Abre aspas. Luiz Inácio Lula da Silva causou indignação global com a sua comparação historicamente absurda com o Holocausto. O que está por detrás do comportamento do presidente brasileiro? O mais interessante é que a ZDF buscou ouvir o Guilherme Casarões, que é um ferrenho defensor do Lula e da esquerda, e mesmo assim não conseguiu conter as críticas pela idiotice que o Lula disse. Mais uma vergonha para o Brasil. A esquerda fala tanto em lugar de fala. Tá aí. Os dois povos envolvidos no Holocausto, o judeu e o alemão, negam qualquer semelhança entre o que ocorre em Gaza e o Holocausto. Mas nessas horas a esquerda esquece as próprias regras, né? E se você achou que ter o apoio de Cuba e Venezuela e o repúdio da Alemanha eram vergonha o bastante para o Brasil, espere só até ver o que a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse.
Patriotas, hoje aqui na Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni foi a primeira grande governante da Europa a comentar sobre o que o presidente Lula falou sobre Israel. Ela disse o seguinte: não vou falar sobre imbecilidades de um sujeito que não conhece nem 10% da história do Holocausto. Então aqui ele tomou outro coice, tá certo? Fiquem com Deus. Que lapada! A nossa vergonha só aumenta quando a gente vê a reação dos países sérios a Lula. Num país sério, Lula não teria nem saído da prisão. Imagina estar solto falando esses absurdos. Aliás, não custa lembrar, Stalinácio fez essa declaração em Addis Abeba, na cúpula da União Africana, na companhia do líder etíope Abiy Ahmed, autor do maior massacre dos últimos anos, muito à frente de Gaza e provavelmente um pouco à frente da Ucrânia. No Tigre foram 600 mil mortos. Ah, Lula, sempre em boa companhia. Esse é o cara que ia melhorar a imagem do Brasil para o mundo? Todo ser humano tem um filtro natural que o protege de dizer tudo o que pensa perante a sociedade. Sem esse filtro, não teríamos uma vida coletiva harmoniosa. Imagina o que o Lula pensa e não diz. O que fica nesse filtro? A cúpula do G20 no Brasil era para ser mais uma narrativa de que o Brasil de Lula está entre os grandes, ficou importante, mas acabou virando um evento manchado em que os convidados só falam mal do anfitrião de 9 dedos. É a sua festa, Lula, e você chora se quiser, chora se quiser, chora se quiser. I shall call him Mini-Me. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.